nome é Priscila, eu sou diretora executiva da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Importante, né? A nossa saúde pode esperar em tempos de pandemia. E para isso eu tenho o prazer de contar com quatro pessoas que são autoridades nos assuntos e que aceitaram de muito bom grado e prontamente o nosso convite. Então, eu queria agradecer primeiramente a doutora Clarissa Matias, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e médico oncologista na NOB Oncoclínicas. Na sequência, eu agradeço ao doutor Fadlo Frau de Assistência ABC. Doutor Juan José Sevasco Júnior também está aqui conosco, obrigada. Doutor Juan, que é radiologista e diretor médico da Aliar Médicos à Frente. E, por último, mas não menos importante, o nosso muito obrigado ao doutor Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza em João Pessoa, só explicando aqui a dinâmica do nosso papo. Isso aqui vai ser uma mesa redonda, a gente vai brincar de uma mesa redonda virtual aqui. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, essas perguntas provavelmente os outros, eu vou direcionar as perguntas a cada um dos nossos 4 especialistas. Os outros 3 fiquem à vontade para comentar, caso acharem necessárias. Eu tenho aqui algumas perguntas já comigo. E para os participantes, fiquem muito à vontade para enviar perguntas via chat. Então, na barra de ferramenta, na parte de baixo da ferramenta do Zoom, tem lá uma opção de chat ou bate-papo. Primeira coisa importante, habilitar os microfones dos nossos especialistas, que eu acabei de ver que eles estão fechados. Então, primeiramente, habilitada a doutora Clarissa. Doutora Clarissa, me ouve? Por favor, deixa eu ver se a senhora está com o microfone habilitado. Ok, na sequência, deixa eu pegar o do doutor Juan, que já apareceu aqui para mim. Ativando o microfone do Juan. Ativado. Juan, te ouço também. Vamos ativar o do doutor Fadlo. Oi lá, tá me doutor ouvindo? Fadlo, ativado. Ouvindo sim, muito obrigada. E por último, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor, me dê boa tarde, doutor. Ótimo, muito obrigada. Então, já quase boa noite, né? Bem, eu vou começar então, gente, para a gente ir direto ao que interessa, perguntando para a doutora Clarissa. Doutora, quando nós falamos em câncer, né, a gente sempre reforça a importância do diagnóstico precoce para que hajam maiores chances de recuperação e um tratamento aí menos doloroso tanto para o paciente quanto para as pessoas ao redor, né, familiares e amigos. Em São Paulo, por exemplo, a área de distanciamento social, né? E como consequência disso, muitas pessoas elas estão deixando de se prevenir, elas estão interrompendo tratamentos de outras doenças pré-existentes, né? Como é que é isso em relação a uma doença como o câncer, né? O atraso de 2 meses, no caso, a gente falando aqui do isolamento social, que já dura 2 meses, para um diagnóstico de uma doença como o câncer, como é que isso impacta esse paciente e a sobrevida desse paciente? Está desligado o telefone o microfone da Clarissa. O microfone da Clarissa tá mudo.
Eu queria aproveitar para fazer uma sugestão. Quanto menos mexer a cabeça, quanto menos passar a mão no vídeo, na frente, a imagem estabiliza e cai a sua fala e cai a imagem também. Então, a gente ficando o imóvel é melhor para a gente ter uma melhor imagem. Obrigado. Obrigada, doutor Flávio. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Abramed pelo convite, em nome da sociedade, agradecer. Tá conseguindo me ouvir? Tá ok. Não? Então, boa noite a todos. Sim. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a Abramed, em nome da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e saudar a todos os meus integrantes, né, co-integrantes da mesa. Então, esse realmente tem sido um tema extremamente preocupante, Priscila, porque esse retardo de 2 meses no diagnóstico de uma neoplasia, ele tem um espectro muito grande. Então, existem neoplasias que têm uma atividade bastante acelerada e esse retardo, com certeza, e nós já estamos sentindo isso, vai trazer consequências onde você pode, inclusive, sair de uma área onde você poderia curar aquele paciente para uma área apenas de tratamento paliativo. Então, essa, na verdade, é uma preocupação mundial, né? Nós temos feito vários webinars envolvendo países da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, e como eles estão 1 mês na nossa frente, ou 2 meses, eles já estão realmente começando a ver números desastrosos, e eles têm publicado, a IQVIA publicou recentemente, o Reino Unido também publicou dados que são assustadores em termos de aumento do número de pacientes que vão a óbito por conta desse avanço, né, da doença em função do não tratamento a tempo. O microfone da Priscila está desligado. Microfone. Perdão. Doutor Fábio, pacientes com doenças crônicas, né, desde sempre eles são foco por serem considerados grupos de risco, né? Levando-se em consideração que a diabetes é uma patologia e que exige um atendimento multidisciplinar, quais têm sido os principais medos? E aí eu já vou abrir para medos e as principais falhas dos pacientes, dos diabéticos, durante essa pandemia. Bom, inicialmente agradecer a Abramed e já diretamente a sua pergunta, né, Priscila? É um desastre, porque, veja bem, a rede pública ela está totalmente direcionada para a Covid. A tal ponto que, hoje em dia, a pessoa que já foi orientada, não vá a pronto-socorro, não vá à unidade básica. Nós estamos, essa é a fala, estamos direcionados exatamente para o combate da pandemia. E o que está acontecendo, né? Não só na rede pública, como na rede particular. As pessoas com diabetes estão aguardando, ficando em casa e sem um controle adequado. Então, aqueles que deveriam voltar 2, 3 meses no consultório, deviam estar indo a cada 6 meses, infelizmente, na rede pública, que é um desastre isso também, né? Estão descontrolados. Se você observou, e nós temos observado, os primeiros casos foram 40% das pessoas que morreram de Covid são pessoas com diabetes. E mantém-se até agora, não é? Se fala em obesidade, se fala em diabetes, mantém-se 40%, 42% de todas as mortes são pessoas com diabetes. É claro, é evidente, que a gente vai discutir isso com o Marcelo. Eu acho que isso é importante, porque tem um componente da doença cardiovascular. Não é? Hoje,
o Marcelo pode atualizar isso, mas basicamente até 2016, 2017, se tiveram no Brasil 300 mil mortes de doença cardiovascular, sendo que quase 50% dessas mortes são portadores de diabetes. Imagine você, isso na época em que não existia o Covid. Agora, com a Covid, o que o pessoal está em casa, existe um descontrole. Uma boa parte das pessoas sabe que o diabético no Brasil chega a 78 a 90% estão fora das metas. Quer dizer, agora, nessa situação, em casa, sem atividade física, perto da geladeira, perto do fogão, não é? Você sabe que os dois aspectos, alimentação e atividade física, são fundamentais no controle do diabetes. O que está acontecendo? Seguramente descontrole. O descontrole do diabetes é um convite para a infecção. Infelizmente, à medida que a hiperglicemia aumenta, o descontrole aumenta, a imunidade baixa. O diabetes já tem imunidade baixa, agora piora. Quer dizer, então, eu enxergo da seguinte maneira, como o próprio CDC americano, né, ele fala das complicações do diabetes, na última consideração, ele diz que diabetes é uma situação, uma doença que piora o prognóstico de todas as outras doenças, ela é um passaporte, principalmente para as doenças cardiovasculares, né? E quando essas doenças são adquiridas, o curso da doença é pior e é diferente totalmente daquelas pessoas normais. Então, do ponto de vista do controle, é isso. Procurar hospital, nem pensar. Há um medo generalizado das pessoas em ir ao hospital. Então, as pessoas vão ficando, vão descontrolando. A hora que chega uma situação de mais grave, uma certa acidose ou então um descontrole maior, é que vão procurar o hospital. E aí é que a coisa fica difícil, entendeu? Então, basicamente é isso. Na clínica particular, é a mesma coisa, nos convênios. Os doentes ficaram em casa. Isso é um erro, né? Porque procurar o médico é fundamental. Se a clínica, o consultório, se o ambulatório deveria estar aberto e a maioria estão fechados. Isto, do ponto de vista para as pessoas com diabetes, realmente é um problema seríssimo. Mas estamos às ordens para outras perguntas, outros debates. Eu queria ouvir a opinião sobre isso também, Marcelo. Está desligado o microfone, Priscila. Eu vou aproveitar, obrigada, doutor Marcelo, vou aproveitar o gancho do doutor Fádulo e já vou pedir para o senhor comentar em cima do que o doutor Fádulo falou, mas vou estender um pouquinho. Cardiopatias, né, tem um índice muito alto de letalidade, a gente tem visto aí na imprensa índices elevados, mais elevados que outras doenças, quando o assunto é durante a Covid, né? Como é que são os grandes medos, quais são as principais recomendações do senhor? Bom, primeiramente agradecer à Abramed pelo gentil convite de participar de uma mesa com componentes tão ilustres, discutindo não só esses aspectos relativos aos não Covid, mas também à pandemia do novo coronavírus, que é uma emergência de saúde pública internacional, que tem impacto em todas as áreas, né? Na área da saúde, mas também na área da economia, a gente vê um grande debate. O Dr. Fádulo já me facilitou bem o caminho aí, falando do contexto dos pacientes diabéticos, e nós sabemos que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são as líderes de mortalidade no mundo, né? No mundo ocidental, também no Brasil. Dados do Global Burden of Disease apontam que mais de 450
milhões de pessoas têm doenças cardiovasculares no mundo, são dados de 2018, mais de 18 milhões de óbitos decorrentes de doenças cardiovasculares, né? No Brasil, esses dados do GBD são aqui representados pelo professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro, professor titular de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta que mais de 14 milhões de brasileiros têm doenças cardiovasculares e a mortalidade, campeã de mortalidade, o infarto do miocárdio, as doenças cerebrovasculares, de acordo com o IDH da região, pode uma superar a outra, o diabetes está fortemente associado. O fato é que nós temos mais de 300 mil óbitos, né? 380 mil óbitos por doenças cardiovasculares por ano no Brasil. Então, acresce-se a esses dados que, abstraído o aspecto infeccioso, né, que pandemia é para doença infecto-contagiosa, mas nós temos uma verdadeira pandemia de doenças cardiovasculares e que não temos um enfrentamento adequado, justamente pelo aspecto multifatorial e pela incapacidade crônica que nós temos de combater esses fatores de risco, né? Então, se junta a isso a questão da pandemia, com mais de 4 milhões de pessoas que adquiriram já a Covid-19. Aqui no Brasil, nós temos mais de 170 mil brasileiros já com a Covid e com mais de 12 mil óbitos, e nós não sabemos qual a fase epidemiológica que nós estamos dessa doença, se a gente ainda está numa curva ascendente, se a gente já está num platô e na descendente, e se isso ocorre de maneira homogênea ou não nesse Brasil, né? Como efeito colateral, que eu não sei se é um efeito colateral ou se é uma própria contingência do próprio reclame das autoridades sanitárias, no sentido de um distanciamento social mais rigoroso, nós temos uma redução muito drástica de atendimentos às doenças cardiovasculares nas emergências. Então, para se ter uma ideia, o infarto do miocárdio, essa causa que mais mata, não é? O tratamento preferencial é a angioplastia primária. O principal serviço de referência do Brasil é o Instituto de Coração da Universidade de São Paulo. O que é que acontece no mês de março em relação ao número de angioplastias primárias, que é aquela que a gente faz na fase aguda do infarto? Uma queda de 50% quanto comparado ao mesmo período do ano de 2019. Se tomarmos em perspectiva as intervenções coronárias percutâneas, sejam angioplastias primárias ou não, a redução, segundo dados do registro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, houve uma redução de 70% no número de intervenções coronárias percutâneas quando nós comparamos a primeira semana do mês de maio em relação de 2020 à primeira semana do mês de maio de 2019. Qual é o dado que nos falta? Nos falta correlacionar essa redução de atendimento com aumento de mortalidade cardiovascular. Nós não temos esse dado ainda. Em Nova York, isso foi inclusive publicizado no The New York Times, mostrando um aumento de mortes súbitas, né? Então, isso detectado pelas ambulâncias do equivalente ao SAMU, dos paramédicos americanos. E o mesmo se verificou na Itália e na Espanha. No Brasil, ainda falta os dados de mortalidade. Nós sabemos que a Associação dos Cartórios tem divulgado dados de mortalidade relacionados com síndromes agudas respiratórias graves e também com óbitos fora, em domicílio, em vias públicas, etc. Mas ainda não temos dados de mortalidade cardiovascular. Acredito que isso deva ter um impacto na mortalidade cardiovascular. É preciso que nós, quando eu falo nós, é o Brasil, é o sistema de saúde, criem rotas para assegurar o atendimento, tanto dessas doenças que são prevalentes, aqui eu abro o leque para chamar a atenção das doenças cardiovasculares que matam mais agudamente, mas também doenças crônicas como diabetes, que vai impactar fortemente em cima das doenças cardiovasculares e na própria evolução da Covid, e das neoplasias, como a doutora Clarissa falou,
se o câncer não leva à morte súbita, mas seguramente um diagnóstico tardio, eu não sou especialista, não sei se 2 meses é o suficiente, mas pode contribuir para que essa doença se dissemine e se altere o prognóstico desses pacientes. Então, isso é um grande problema que nós temos pela frente. O doutor Adib dizia que aprontar problema é fácil. O difícil é aprontar soluções. Eu não tenho solução. Talvez nós também não tenhamos soluções. Mas se houver um esforço coletivo, quem sabe se a gente não pode sugerir alguma coisa, né? Marcelo, permite uma parte? Eu acho que o que você está colocando, vamos ressaltar e falar o que eu estou entendendo, e a gente sabe disso, o fato de haver postergado o tratamento adequado, não só de câncer, mas também das coronariopatias, das doenças cardiovasculares, obviamente, uma grande parte desses pacientes, se tratados convenientemente e no tempo, sem a Covid, eles estariam vivos. E acredito agora que há seguramente um aumento dessa mortalidade tanto por câncer, por doença cardiovascular, por diabetes. Quer dizer, soma-se a situação da Covid, soma-se a maior mortalidade e morbidade também, né, desses pacientes. Quer dizer, parece que tudo virou Covid, né? E os doentes que existiam, e como você falou, 370 mil mortes por cardiovascular, obrigado pela atualização, eu tinha até 300 mil, parece que isso aí ficou no esquecimento ou está por baixo do pano. Então, vai aumentar sim, acredito, e esse eu acho que é um grande mérito desse encontro, é chamar atenção para esse problema, porque está todo mundo postergando, os pacientes não estão procurando tratamento adequado, as entidades estão recusando por prioridade, né? E a prioridade, na realidade, não é por doença, é por vida. Não é? Tudo bem, a gente sabe disso, que a Covid é um desafio muito grande, mas acredito eu que essa falta de atenção e falta de diagnóstico, essa falta de cuidado para doenças cardiovasculares, para a oncologia, vai, sem dúvida alguma, resultar numa maior mortalidade desses pacientes. É o que nós chamamos a terceira onda, né? A primeira onda é cuidar do problema agudo da Covid, né? Depois das complicações da Covid, a terceira onda são essas doenças crônicas que vão chegar aos hospitais numa fase tardia, e a quarta onda, que é o impacto econômico, o impacto psicossocial que essa doença tem sobre o ex-ministro Mandetta, dizia que isso é uma doença que acomete o sistema de saúde. Ele está certo em relação a esse aspecto, acomete o sistema de saúde como um todo, né? Essa mensagem em relação ao distanciamento social, que há razões para que se faça, mas é preciso que se faça as ressalvas, né? Quer dizer, você fica em casa, mas se você tiver dor forte no peito, suor frio, dor irradiada para o braço, palpitações, não fique em casa, não. Vá para o hospital. Os hospitais privados, eu estou aqui no hospital privado da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. É um hospital de uma operadora de plano de saúde. Eu estou de plantão. Eu atendi 2 pacientes hoje à tarde. Por quê? Porque os pacientes estão com receio de vir para o hospital. Então, talvez falte uma forma adequada de comunicar. Doutor Marcelo, eu vi uma paciente hoje que que ela falou, não, eu não queria ir para o hospital de maneira nenhuma. Quando eu chequei a pressão, estava 18/10. Ela falou, eu estou me passando muito mal aqui. Então, eu dentro de uma clínica de oncologia, tive que lidar. Então, assim, tem sido realmente muito problemático. Os pacientes não estão se sentindo seguros. Mesmo que, eu acho que é muito importante, e assim é uma questão para nós endereçarmos aqui, colocar que dentro dos hospitais existem rotas COVID e rotas não COVID, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que deve ser falado, e foi o que deu certo lá fora.
né? Então, várias experiências de italianos, de americanos, que essa distinção, porque senão o paciente realmente fica com medo e ele não vai entrar no hospital que tenha muito Covid andando. Eles acham na cabeça deles, né, eles vão ser contaminados se eles chegarem numa emergência. Concordo com você. Essa realidade do medo dos pacientes, eu acredito que ela seja uma realidade que não é só no hospital, né, nas clínicas e hospitais. Doutor Juan, esse medo do paciente já chegou nos laboratórios e nas clínicas de imagem? A gente já sabe que existe uma redução no número de isso, e como é que os laboratórios e clínicas de imagem estão se preparando estão comunicando aos pacientes que esses ambientes são ambientes seguros e, como a doutora Clarissa bem disse, que existe dentro desses ambientes rotas específicas para possíveis, potenciais pacientes da Covid-19. Acho que a primeira questão é que o paciente não está procurando o médico, né? Então, ele, antes de ir ao laboratório, geralmente ele vai ao clínico, que trata da condição crônica ou que faz um check-up. Ele não está indo ao médico, ele está adiando isso. Alguns pacientes é possível adiar, outros correm risco maior de não ir ao médico do que de contrair uma Covid grave, né? Então, é isso que a gente tem observado. A gente tem visto menos pacientes procurando os médicos, consequentemente, eles procuram menos os laboratórios. Eles têm receio, claro, os laboratórios que eu conheço estão extremamente bem preparados, eles têm rotas separadas, eles têm distanciamento entre pessoas. Acho que todo mundo já conseguiu se preparar, a gente fez um trabalho super intenso nesse sentido, hospitais idem. Mas o que a gente vê do ponto de vista eu sou radiologista, a gente vê os casos gravíssimos hoje, assim, muito mais graves do que a média, né? Então, as pessoas estão deixando de ir na hora que tem que ir, para só ir quando aquilo já passou do ponto onde seria uma resolução simples. Então, elas estão se expondo a um risco muito maior, não indo ao médico, né? Não fazendo as consultas que devem fazer, não sendo orientados pelos médicos, do que a Covid poderia oferecer a eles nesses ambientes controlados, né? O paciente imagina que ele vai a um pronto-socorro com um caos de Covid, etc. E não é essa a realidade. É claro que existem lugares cidades no Brasil onde a situação é gravíssima e a rede pública e privada estão realmente superlotadas. Mas até mesmo nesses lugares existem rotas especiais para os pacientes Covid e rotas especiais para os pacientes não Covid. Na cidade onde eu moro, São Paulo, a rede privada, por exemplo, está com os hospitais com capacidade ainda razoavelmente livre, né? Então, eles têm rotas Covid, rotas não Covid, tem isolamento entre as equipes, né? Os grandes hospitais todos fazem isso. E o interessantíssimo observar, eu tenho conversado com colegas que trabalham nesses hospitais, que a taxa de contaminação dos funcionários que lidam na área Covid com a área não Covid é a mesma, né? Então, as contaminações estão se dando mais na comunidade do que nos centros de tratamento, onde as pessoas se protegem, com protocolos. A limpeza é feita com frequência maior. Então, eu acho que entre a insensatez de não se fazer o isolamento social e a briga por se fazer e a disseminação do medo, isso está causando um mal enorme para os pacientes que ficam apavorados, né? E o medo é muito poderoso, né? E eles correm um risco enorme cedendo a esse medo. É uma sensação irracional, mas é poderosíssima. Priscila, eu queria fazer uma sugestão. Nós temos uma tela aqui aberta. Você poderia fechar essa tela, por gentileza? É Lu? Eu não sei o que é Lu, mas parece que não participa do web meeting. Uma das pessoas que veio, ela está tentando falar. A Lu é uma das participantes, que deixou a câmera habilitada para ver. Então, fica à vontade aí, Lu. E deixa eu aproveitar. Então, eu achei que foi algum erro Mas tudo bem. Eu queria dizer o seguinte, Juan. Não tem problema, doutor. Essa situação que você falou é extremamente importante. Por quê?
o próprio Ministério da Saúde, naquelas reuniões diárias, eles falavam, não vá ao pronto-socorro, não vá à unidade, você só vai depois se tiver febre, se tiver falta de ar. E, ao que tudo indica, nós tivemos lendo algumas publicações, o tratamento precoce ele é fundamental, né? O que eu entendi é o seguinte: você fica até a última hora na sua casa para não entupir o sistema de saúde, né? E ao contrário, parece que as coisas nos melhores resultados, isso aconteceu principalmente com o primeiro-ministro da Inglaterra, os primeiros sintomas, já foi feito diagnóstico, ele já foi para o hospital, já foi atendido, quer dizer, não deixa a doença progredir a tal ponto como foi falado, e você falou exatamente isso. Você chamou a atenção desse problema que eu acho fundamental aí no tempo que a pessoa vai, né? E, infelizmente, isso que você falou também. Às vezes eu peço exames, nós estamos atendendo com todo cuidado na clínica, tá? Nós estamos com todo paramentado e tudo mais, mas você fala, vamos fazer tal exame? Ah, não, eu não vou, não. Se o laboratório não vier colher aqui, eu não vou, né? Quer dizer, também se tem a noção de que, infelizmente, o laboratório, o hospital é um ambiente de contaminação, o que não é verdade. Quer dizer, existe rotas, existe a parte de trânsito está bem definido na maioria dos hospitais, onde vai passar o que tem e o que não tem Covid, né? Isso é importante. Agora, aproveitando isso, e o doutor Juan falou aí que os pacientes não estão procurando os médicos, né? A boa notícia que tivemos durante isso foi a regulamentação da telemedicina, uma ferramenta aí que vem ajudar o acesso das pessoas aos seus profissionais dentro do conforto, da segurança de suas próprias casas, né? Os números de consumo, existe uma procura por esse serviço, e aí eu vou passar por todos vocês essa mesma pergunta, vou começar com a doutora Clarissa, na sequência passo para o doutor Marcelo, doutor Pablo, e por último, Juan, passo para você e já te pergunto, na radiologia, né, no diagnóstico, qual foi o impacto da telemedicina? Então, doutora Clarissa, por favor, se a senhora puder começar respondendo. Então, nós montamos, né, uma plataforma e nós temos cerca de 20% a 30% dos pacientes que estão em segmento oncológico estão, então, nessa época, né, que já seria a época deles mostrarem exames, etc., eles estão procurando essa ferramenta. Então, eles já telefonam hoje para a clínica, para o serviço, e já solicitam. E aproveitando o gancho, na quarta-feira, né, amanhã, nós vamos ter um webinar sobre telemedicina em oncologia, porque existem, inclusive, particularidades bem importantes dentro da oncologia, principalmente em relação à primeira consulta. Nós temos não encorajado pacientes em primeira consulta o fazerem por telemedicina. Então, a gente deixa para o último horário da clínica, quando não tem mais ninguém, para que eles se sintam seguros. Acho que é Priscila. Doutor Marcelo. Então, a telemedicina, em 2019, ela suscitou uma grande polêmica, né, em função da regulamentação que o Conselho Federal de Medicina fez da participação dos médicos. Quer dizer, uma atualização da regulamentação, né, porque a telemedicina ela já é praticada de maneira regulamentada no Brasil desde 2002. O Juan pode me ajudar. A resolução de teleradiologia, ela veio um pouco depois, se eu não me engano, 2006, etc. E o ano passado, 2019, com a regulamentação de 2018, a resolução 2227/2018,
permitia a teleconsulta sem o médico na outra ponta, né? A teleinterconsulta, quer dizer, quando há dois profissionais de saúde, um numa ponta, ou dois médicos, né? Um numa ponta, outro na outra, não existia problema em relação a isso. O grande problema foi em relação à teleconsulta sem o médico do outro lado. Bom, então essa polêmica foi uma discussão grande o ano passado, e esse ano a gente se vê com essa regulamentação rápida, por intermédio de uma portaria do Ministério da Saúde, dando uma amplitude maior, uma abrangência maior ao uso das diversas ferramentas, e isso até foi motivo de uma lei, ou seja, hoje existe uma lei, aqui não cabe mais nem discutir esses aspectos, porque tem uma lei e o que é lei, né? É claro que isso é válido só durante a pandemia. Na cardiologia, existem evidências médicas que a telemedicina pode ajudar, inclusive, a salvar vidas, né? Doutora Clarissa, no mês passado, em abril, um estudo foi publicado pela University College London and DataCan, que sugeria um aumento de 20% em letalidades para pacientes com câncer. Esse estudo sugeria que eram pacientes que iam contrair o Covid-19 e outros pacientes que morreriam por não continuarem seus tratamentos ou por não buscarem o diagnóstico. A senhora poderia estabelecer uma correlação com o cenário inglês, ou a gente também tem essa realidade no Brasil? É um número similar, maior, menor? E o que a gente pode fazer? Que mensagem aí que a gente pode dar às mãos e levar para essa população para que esse número não seja tão alarmante? Então, Priscila, esse foi o estudo que eu mencionei, que nós hoje temos dados da IQVIA e os dados ingleses. Então, esses dados foram publicados com um aumento significativo no número de mortes. E aí, novamente, nós temos que separar dois cenários. Realmente, o Covid-19, ele é mais letal para pacientes oncológicos. Nós temos dados agora que foram publicados no AACR, no final de abril. Pode chegar, inclusive, esse aumento nessa mortalidade em cerca de 30%, né, para alguns tipos de câncer específicos, como câncer de pulmão, alguns tipos de tumores hematológicos. Então, isso é um dado, tá? E o outro dado é esse que você está mencionando em relação ao não diagnóstico e não tratamento desses pacientes. Então, o que nós temos como sociedade colocado, né, para os pacientes, para nossos oncologistas e para a sociedade como um todo? E nós temos, inclusive, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e de Radioterapia, nós temos guidelines bastante rígidos já, instruindo, né, os médicos especialistas e não especialistas em relação a como conduzir esses pacientes, mas o câncer, ele não espera, então ele precisa ser tratado de maneira racional nesse momento. Então, recentemente, eu vou só citar um exemplo. Por exemplo, você tem um paciente onde você tem um nódulo pulmonar que, através de um PET scan, que hoje é feito a muito custo no Nordeste, porque a malha aérea está péssima, então nós temos problemas de chegada de material, né, nas clínicas de medicina nuclear, mas um paciente que fez um PET, o PET mostrava lá que era um tumor com um SUV bastante alto, que não poderia ser outra coisa senão um câncer de pulmão, tá? E aí, o que muda hoje? Num cenário ideal, você levaria esse paciente, faria uma biópsia, confirmaria o diagnóstico, e aí você imediatamente levaria esse paciente para uma cirurgia. Hoje, nós estamos discutindo, existe a necessidade de uma racionalidade para que você precise pular etapas, tá? E que você, por exemplo, esse paciente não tem por que ele ir 2 vezes no hospital. Se aquilo não for tumor, se você fizer um diagnóstico e fizer uma biópsia e vier uma fibrose, ou vier pulmão normal, você não vai se contentar, porque o paciente tem um PET que é bastante sugestivo. Então, vamos levar esse paciente direto
para um procedimento cirúrgico. Então, nós realmente, será que dá para encurtar o tempo de radioterapia na adjuvância de mama, por exemplo? Será que nós podemos, em determinadas cidades, onde você tem um número muito grande de Covid, fazer uma inversão e fazer um tratamento neoadjuvante e adiar um pouco a cirurgia para o momento em que a curva vai estar baixando? Então, tudo isso tem que ser discutido. Acho que mais do que nunca, nós precisamos de reuniões multidisciplinares, né, de discussões como essa que nós temos tendo aqui agora, e nós temos feito isso semanalmente para discutir todos os casos, e muitas vezes nós colocamos vários especialistas juntos, né, em momentos durante até o consultório, porque isso precisa ser resolvido para que o paciente não deixe de ser tratado no momento adequado e não venha perder, como eu mencionei anteriormente, a chance de ser curado de uma doença. Eu vou aproveitar e fazer para o doutor Marcelo uma pergunta na mesma linha, doutor. Nos Estados Unidos, a gente viu aí algumas notícias falando que o número de mortes por infarto chegou a 8, vamos se multiplicar 8 vezes, né? Como fica isso na realidade do Brasil? Bom, a gente precisa verificar se efetivamente está ocorrendo esses óbitos. O Brasil, como eu lhe falei, nós não temos dados de mortalidade, a gente tem dados de redução de procedimentos, né? Então, os dados de mortalidade no Brasil, o sistema de informação de mortalidade, ele só vai nos dar os dados em relação a 2020, em 2021, 2022. Como é que nós vamos buscar esses dados? Vamos buscar esses dados nos cartórios, tá? Então, quando você pega a base de dados do cartório, a gente está fazendo um trabalho com eles. Então, essa base de dados tem que ser analisada de maneira cuidadosa, porque a gente não pode levar uma informação também de apavorar as pessoas. Não é dizer, olha, você tem que vir, senão você vai morrer do coração. Não é? A gente tem um problema sério de saúde pública, uma pandemia que requer medidas duras, como essas medidas de distanciamento social, que não é só o fico em casa, né? Tem o fico em casa, tem o bloqueio do vírus, através do uso de máscaras, lavar as mãos, uso do álcool gel, você tem a identificação dos casos através de testes, você tem a quarentena dos contatos. Então, são uma série de providências que têm que ser adotadas, não só essa questão de ficar colocando em hashtag rede social, bota aquilo na rede social e o sujeito vai para a rua. E que adianta isso? Então, levar isso com seriedade, mostrar o que é verdadeiro. Eu acredito que daqui em 10 dias nós vamos ter dados de mortalidade cardiovascular oriundo dos cartórios e nós vamos deixar claro, esses dados ainda carecem de adjudicação, tá? Então, informar dados que tenham fundamentação, não só em relação aos dados de mortalidade, mas também em relação aos tratamentos. A gente vê uma politização de tudo, até de medicamento tem politização, revistas tradicionais publicando artigos que no passado jamais publicariam, né, com número N pequeno de pacientes, estudos que não são randomizados, ou estudos que são randomizados, mas sem cegamento, e revistas de alto nível científico aceitando esse tipo de situação, né? Então, precisa que a gente tire as lições de uma situação como essa, até como é que nós estamos lidando com a produção do conhecimento científico. A cardiologia é pródiga em ter acrônimos de trials, toda semana tem um trial novo, a gente até tem dificuldade de saber todos eles, e de que é que está servindo esse tipo de medicina baseada em evidência, certo? Quando a gente pega uma pandemia como essa, e o medicamento que tem para tratar é uma cloroquina, que é um medicamento já usado há não sei quanto tempo, que a gente nem sabe se nesse contexto tem alguma utilidade concreta e real, né? Então, vamos ter cautela nessas informações, vamos advertir a população que sigam as recomendações das autoridades sanitárias em relação às políticas de distanciamento social, porém, dizer que quando houver uma sintomatologia clássica de doenças como são as doenças cardiovasculares, ou dentro de um contexto estritamente consignado, pacientes oncológicos que, embora possam não morrer agora, mas vão ter implicação de prognóstico, ou mesmo da necessidade de um controle mais adequado do diabetes, utilizando até ferramentas de tecnologia da informação, e no ramo da medicina diagnóstica, que no caso da cardiologia, por exemplo, nós podemos fazer uma tomografia com múltiplos detectores e ajudar
no encaminhamento de um paciente com síndrome coronariana aguda. Então, tem uma série de providências que nós precisamos adotar, mas que, para isso, a gente tem que ter um sistema de saúde fortalecido, né? Seja o sistema público, seja a saúde suplementar. E o sistema de saúde fortalecido é um sistema de saúde que se sustenta, tem que ter sustentabilidade, medicina baseada em valor, né? Não é chamamento de pacientes para sair fazendo um roteiro de exames que muitas vezes só serve para gastar dinheiro e não tem benefício nenhum para os nossos pacientes, né? Então, isso também serve de lição. Será que esse número de pacientes que procuravam os hospitais e as clínicas, fazendo esses circuitos, desses check-ups, certo? Isso tinha uma motivação? Esse é um questionamento que eu me faço. Aqui nesse hospital onde eu estou, nós atendimos na urgência 16 mil pacientes por mês. Isso caiu para 3 mil, 4 mil. E o que é que está havendo com esses beneficiários da saúde suplementar? Será que eles estão morrendo mais? Não sei, essas respostas vamos ter no futuro, né? Com essas palavras, Priscila, eu primeiro gostaria de cumprimentar a Abramed por fazer um evento desse nível, com colegas tão diferenciados aqui discutindo conosco, o professor Fadlo, o Juan, a Clarissa, não é? E queria pedir desculpa, porque já há outro webinar para entrar aqui da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia, que já estão reclamando da minha presença, né? Então, peço desculpas a vocês, não poder ficar para essa última parte, mas agradeço muito, coloco a Sociedade Brasileira de Cardiologia à disposição. Gostei muito do trabalho da Rota Livre, feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu já conversei com o Alexandre, nós queremos fazer algo semelhante e baseado no que vocês fizeram, né? Então, eu acho que vai surgir, nesse pós-pandemia, essa grande unidade da categoria médica, dos outros profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem, que trabalham muito fortemente, que estão em contato direto com os pacientes, às vezes até correndo o risco de se contaminar de uma maneira muito mais forte, né? Então, peço desculpas a vocês ter que me ausentar e quero dizer que gostei muito de participar do webinar com todos vocês. Muito obrigado. Um prazer. Obrigado a você. Muito obrigada, que a gente tem acompanhado. O senhor está frequentemente na imprensa, na mídia. Parabéns e muitíssimo obrigado pelo seu tempo, em nome de toda a Abramed. Obrigado a vocês. Priscila. Bem, deixa aí. Oi. Alguém me chamou. Eu. Fala. Oi, doutor Fábio. Eu queria emendar um pouquinho no que o Marcelo falou, quer dizer, um pouco da visão da medicina de uma forma geral. Quer dizer, ele falou exatamente, e eu concordo, que a pós-Covid, nós vamos ter esses casos que não foram atendidos, esses casos que estão sendo mantidos em casa, as pessoas que têm medo de ir a um laboratório, que têm medo de ir a um hospital, que estão segurando erradamente as suas doenças, falta de controle de pressão arterial, falta de controle de diabetes, isto vai acarretar, sem dúvida alguma, uma estatística maior nessas doenças que a gente chama de doenças crônicas mais importantes, que são as doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, né? E também as doenças pulmonares obstrutivas, que são uma das causas, as 4 principais causas, assim chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito interessante. A saúde pública, o SUS, foi, vamos dizer, sucateado, né? Foi espremido ao máximo. Então, a verba que se destina ao SUS, ela está praticamente congelada há quase 10, 12 anos. Eu participei de uma reunião do Conselho Nacional de Saúde em dezembro, em que, final de novembro, que foi exatamente esse aspecto, que os hospitais públicos estavam praticamente na miséria, sucateados,
não existia verba, e a verba, sem dúvida alguma, cada vez menos, né? E de uma vez só, veja bem, bilhões e bilhões e bilhões são gastos para você remediar uma situação de miséria dos hospitais públicos, né? Então, nós estamos vendo essa situação no Rio de Janeiro, por exemplo, onde os hospitais que chamavam de referência para atendimento não têm a mínima condição de atender numa emergência, numa pandemia. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que seria interessante a gente chamar atenção, né? Eu não quero dizer que o SUS, sem dúvida alguma, é o Sistema Único de Saúde que atende indistintamente toda a população, é fantástico. A gente sabe, foi inspirado no sistema inglês, porém, veja bem, existe uma série de defeitos, né? Embora o principal é querer atender todo mundo. Então, infelizmente, nos governos anteriores, abriu o SUS para a população sul-americana. O indivíduo vem se tratar no Brasil, sim. Não é? Eu tenho contatos com colegas da rede pública que existem muitas, mas muitas pessoas provenientes de outros países e fronteiras que estão atravessando para vir tratamento aqui. Esses são os aspectos. A falta de recurso, a falta de atenção ao SUS é fantástica. Quer dizer, agora, de uma vez só, se fala em bilhões e bilhões e bilhões. E, claro, nós estamos ouvindo, infelizmente, desvios desses bilhões, como só não poderia deixar de acontecer numa situação de emergência em que as compras públicas são feitas sem licitação, sem nenhum tipo de controle, né? E a gente está vendo o que está acontecendo. Então, esse aspecto é importante. O contraste do atendimento na rede pública, nos hospitais que estavam sucateados, salvo raras exceções, que são hospitais públicos, mas que dependem, por exemplo, de autarquias, que é o caso da Universidade de São Paulo, das clínicas, a Unicamp e outras entidades que são sustentáveis, mas os hospitais federais estão numa miséria. Aqui em São Paulo também, não é? O Hospital São Paulo, por exemplo, até pouco tempo, a situação gravíssima. Quer dizer, agora a gente tem que repensar, quem sabe os senhores políticos, os senhores gestores, deem importância à rede pública, deem importância aos hospitais, deem importância ao médico que fica lutando ali na rede pública. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, uma unidade básica de saúde, tenho contato com médicas, foram terceirizadas para a OS, e a primeira coisa que eles fizeram é mandar metade de todos os enfermeiros, hospitais, ou enfermeiros e médicos embora. O indivíduo atende 150 pessoas num dia, é obrigado a atender. Aí, olha onde nós estamos, não é? Então, esse é um aspecto interessante da saúde, que não é Covid, mas que é Brasil, que é SUS. Doutor Juan, deixa eu fazer umas provocações aqui. A gente tem aí mais de 70 participantes. Hoje vou assumir o papel de que nem todos aqui são especialistas, mas temos algumas pessoas potencialmente pacientes, todos somos, né? Mas alguns leigos aqui assistindo. O que os laboratórios já fizeram para assegurar os pacientes, para assegurar as pessoas que têm aquela prescrição de um exame na gaveta, porque ela está com medo? Como é que os laboratórios estão comunicando a essas pessoas que é seguro, que o ambiente laboratorial é um ambiente, que as unidades de atendimento, as clínicas de imagem são ambientes seguros? A gente tem hoje tudo que é urgente deve ser encaminhado? Ou existem casos de urgência adiável?
Segunda pergunta. E a terceira, seria possível uma lista de exames? Obviamente, a gente sabe aí que existem muitos tipos diferentes de exames para patologias diferentes, mas num momento de crise, onde a gente vê uma quando apresentam exames que não podem deixar de ser feitos? Passo para você, doutor Juan. Bem, Priscila, o que a gente tem feito com as clínicas para torná-las mais seguras não é pouca coisa, né? Então, a primeira coisa é que em alguns dos nossos laboratórios nós estamos realizando o teste para a COVID, né? O PCR, que é indicado para pessoas que têm o sintoma. Então, nós tomamos uma iniciativa de fazer isso fora das unidades onde a gente atende os demais pacientes ambulatoriais. Então, nós lançamos drive-thrus inspirados no que foi feito na Coreia do Sul e atendemos esses pacientes fora eles não têm contato com pacientes que vão fazer exames de rotina, né? Então, isso é um ponto fundamental. Em segundo lugar, a gente não consegue escapar de fazer, por exemplo, tomografias de tórax em alguns pacientes de COVID, são poucas. Mas o protocolo de higienização e a via por onde eles entram e a via por onde eles saem é completamente separada da via dos demais pacientes, né? A gente usa materiais que comprovadamente eliminam o vírus e as limpezas são feitas a cada paciente, seja ele um suspeito de COVID ou não. Então, a gente limpa todos os equipamentos, tomografias, ressonâncias, ultrassonografias, entre um paciente e outro de maneira muito mais intensa do que jamais limpamos, né? A gente tinha um protocolo de limpeza, mas hoje ele é muito mais vigiado, muito mais treinado, muito mais ensaiado. Todas as unidades, a gente evita que os pacientes fiquem esperando aglomerados juntos, então, uma série de iniciativas de web check-in, de realizar todos os trâmites com os convênios antes de chegar às unidades, de forma que hoje a sensação que eu tenho quando eu entro numa das nossas clínicas é que é mais seguro do que ir a um supermercado, né? É mais seguro do que ir a uma farmácia, porque você não tem aglomeração mesmo. É claro que a maioria das farmácias também são vazias, né? Mas a aglomeração é um fator que a gente não controla, porque você não sabe como está a outra pessoa, né? Então a gente tem evitado, e é possível controlar esses fluxos, né? Com um pouco de tecnologia, um pouco de organização, as duas coisas juntas possibilitam a gente de fazer isso. Exames, né? Exames adiáveis ou urgências, né? Acho que existem patologias que são urgentes, existem patologias que não são urgentes, mas não são indefinidamente adiáveis, nitidamente, né? Acho que a Clarissa até pode falar muito melhor do que eu. Paciente oncológico, não dá para você esperar 3 meses a reavaliação, saber se vai precisar trocar de medicação, se não vai, não dá. Não é urgente, mas é inadiável, né? Talvez um paciente de baixo risco que vai fazer um exame de screening. Hoje, os exames de screening são uma minoria do que se faz no centro diagnóstico, né? A maioria são tratamentos e controles de doenças crônicas, né? Exame de screening com uma mamografia, quanto tempo você pode adiar uma mamografia? Depende do seu risco, né? Prévio. Se você fez uma recente direitinho, é razoável você adiar. Agora, se você está controlando um nódulo, que é um nódulo suspeito ou uma alteração suspeita, quanto tempo você pode adiar? Isso pode fazer bastante diferença, né? Então, eu acho que os médicos precisam ser consultados quanto a esses riscos. A medicina é toda baseada em critérios científicos para se mitigar riscos e ir pela rota de menor risco, né? Então, o medo ele é um perigo grande para os pacientes, porque se eles nem consultarem os médicos deles, eles não vão estar optando pela via de menor risco, né, do tratamento deles. Essa é a grande verdade. Ok. E aí a última pergunta que eu fiz para você, Juan, mas eu vou estender a Clarissa e ao Fábio também. É possível, é viável, seria algo possível uma lista de exames inadiáveis, dentro desse conceito do inadiável que o Dr. Juan já explicou para a gente? É algo possível? É algo comunicável às pessoas que
ao contrário desse grupo, não tem o nível de informação tão apurada, que existe aí uma red list, eu não vou chamar de red list, do que tem que ser feito, que não dá para deixar para depois. Doutora Clarissa, começa com a senhora. Então, Priscila, eu acho que ao invés de você criar uma lista, porque a lista vai variar, então você pode precisar fazer uma ressonância de mama para identificar se aquela paciente precisa de uma mastectomia, ou você pode precisar fazer um PET scan para estadiar um paciente que precisa começar tratamento. Então, assim, fazer uma lista, eu acho que seria as pessoas não leriam essa lista de forma alguma. Então, eu acho que, ao invés de trabalharmos nisso, nós precisamos trabalhar no conceito. Então, as outras doenças não esperam, né? Então, nós precisamos, de forma racional e em discussões, né, com o profissional de saúde, e nós sabemos que essa realidade não é possível, por exemplo, dentro do SUS, mas que você não fique em casa esperando se você tiver sintomas, se seu diabetes estiver descompensado, se você notar um nódulo na mama, né, então, assim, eu acho que a gente precisa realmente criar o conceito, e vocês, serão fundamentais, né, na disseminação desse conceito para a população como um todo. E contem conosco, né, contem com a Sociedade de Oncologia Clínica, contem com a Sociedade de Cirurgia Oncológica. Nós precisamos dar segurança para o paciente, foi como o Juan falou. Então, hoje, por exemplo, se um paciente vai numa clínica, ele assim, todo o consultório é limpo, entre um paciente e outro, as consultas são mais espaçadas, existe, né, toda uma paramentação do profissional de saúde que vai atendê-lo, é checada a temperatura. Então, assim, tudo isso precisa ser discutido e levado em consideração, né, para que o paciente se sinta confortável em procurar o serviço médico. Obrigada, doutor Fábio. Bom, eu acho o seguinte... Doutor Fábio, o senhor me ouve? Não, estou ouvindo. É que às vezes você fica... Pode continuar. A sua imagem, ela congela e a fala também. A maneira... Veja bem, o cliente foi induzido a que ele tenha que pedir uma lista de exame e ele acha o seguinte: quanto mais exames o médico pede, é melhor. Não é isso. Isso é um engano. Quanto mais se pede, é porque menos se raciocinou. Então, a clínica é soberana em cima dos exames laboratoriais, em cima de exames de uma forma geral. Há um abuso, infelizmente, desculpa se é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, mas existe, sem dúvida alguma, um abuso do pedido de exame. O Juan pode falar sobre isso. 80%, 90% de todos os exames pedidos são normais. Não existe um critério clínico de raciocínio em cima de um diagnóstico provável. Bom, esse é um ponto que eu acho que é importante. Eu queria dizer, com relação às pessoas com diabetes, né? O Juan falou uma coisa muito interessante. Você está mais correndo o risco de ir ao supermercado, à farmácia, e eu tenho visto aqui em São Paulo e em outros lugares, no Recife, Manaus, a gente tem visto aí, as pessoas em feira livre, né? Feira de peixe, quer dizer, sem máscara, um do lado do outro, aglomerados, quer dizer, agora, falar que você ir a um laboratório ou mesmo a uma clínica que você eventualmente está correndo risco, isso é uma loucura. Quer dizer, você está, sem dúvida alguma, eu sei que tem alguns pacientes que estão ouvindo, estão compondo, aí você mesmo disse, é importante que se deixe uma mensagem importante, principalmente, não só a parte oncológica,
o Marcelo falou dos exames que estão sendo postergados. O diabetes, ele é fundamental que você o tenha muito bem controlado. Hoje nós temos monitorização de glicemia contínua, nós temos, além da parte do exame digital, da glicemia de função digital, nós temos maneiras com que a pessoa possa ver se está ou não descontrolada. Exames importantes como a hemoglobina glicada, que são, às vezes, negligenciadas pelos próprios clínicos, é fundamental. A hemoglobina glicada é a nossa bússola, por onde se sabe se você está controlado ou não. Procure, se você não tem bom controle, procure seu médico, vá fazer sua consulta, porque mesmo nos laboratórios, mesmo que seja nas suas clínicas, eventualmente, você está correndo muito menor risco do que o que está sendo feito aí em feiras livres, em outras coisas a mais. E eu queria deixar aqui uma coisa que eu lamento muito, e ver neste país milhões de pessoas aglutinadas, como não foi no Carnaval, não é? E a última festa de Carnaval foi a de 1º de março, final de fevereiro, 1º de março, nós estávamos todo mundo na rua gritando e gente morrendo na China, a mortalidade, a pandemia graçando na Itália, né? Mas não teve um político que tivesse a coragem de suspender o Carnaval, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. Vamos nos prevenir da contaminação, porém, vamos tratar. Procurem seus médicos, procure os seus... enfim, você tem uma doença, não deixe ela progredir, não é? Você está correndo menos risco de você se cuidar, se tratar, do que ficar em casa com essa doença e você, enfim, vai se complicar por falta adequada de tratamento. Essa é a minha posição, Priscila. Doutor Juan, algum comentário? Eu acho que essa questão de realmente as pessoas consultarem especialistas, consultarem seus médicos, se você tem uma doença crônica, se você tem uma condição de saúde, vale a pena você consultá-lo para navegar nesse mundo de riscos que está complicado nesse momento pela Covid, que realmente é um fato grave, mas pouco se fala das demais doenças, né? As demais doenças continuam aí e o fardo para o sistema de saúde, para a sociedade e para as pessoas pode ser um fardo grande e é absolutamente evitável, porque tem setores ambulatoriais, tanto médicos quanto laboratórios, quanto hospitais, que estão disponíveis, né, para atender essas pessoas, clínicas e etc. E essas pessoas, por falta de orientação, têm adiado indefinidamente a visita para cuidar desses sintomas. E a gente tem visto um nível de gravidade nos exames, nos pacientes, nas clínicas, nas nossas unidades ambulatoriais, que não é comum, né? Nem como um pequeno percentual dos resultados, né? Então, assim, a gente tem visto um agravamento de doenças crônicas, é uma observação absolutamente empírica de quem vê exames todos os dias, mas o padrão tem mudado, né? E, assim, com pouco tempo de restrição de movimento, né? Então, nós estamos aí há uns 40 dias, mais ou menos, na cidade de São Paulo, outras cidades, talvez uma semana a menos, com restrições maiores de circulação, de quarentena, a gente já vê efeitos importantes sobre um grande número de patologias. Acho que a Priscila congelou. Acredito que ficou congelada a imagem, né? Mas a gente pode ir tocando um pouquinho, parece que nós estamos a alguns minutos do final, né? Enquanto a gente está se aproximando do final, eu vou fazer uma última pergunta. Acho que você vai precisar digitar, Priscila.
você digitar no chat, a gente Tá vê. bem ruim. Acho que a internet sua está oscilando bastante, sua conexão. Bom, aproveitando que enquanto ela não chega, queria deixar o... Priscila já chegou, não? Deixar uma mensagem para os nossos pacientes diabéticos, né? Que se cuidem, né? Que façam a sua dieta. O fato de estar em casa preso, menos exercício, mais comida. Vocês me ouvem agora? Bom, deixar essa mensagem também para o paciente oncológico, né? Lembrar que o tratamento precisa continuar. Conseguem me ouvir? Não dá, viu, Priscila? Não dá para ver a sua imagem também, não dá para a gente ouvir. Muito instabilizada a sua. Voltou. Vamos lá. Você quer terminar? Vocês me ouvem, gente? Desculpa, Agora a sim, internet agora sim. não tá. Eu queria fazer uma última pergunta, a gente já está se aproximando do Final. do horário, né, a gente acompanhando e os de ocupação nos hospitais, eles estão, em alguns lugares eles já chegaram, em outros eles estão muito próximos, né? Num cenário de colapso do sistema de protocolos para a utilização de recursos de uma forma melhor, né, para que eles sejam disponibilizados de uma forma melhor. O Rio de Janeiro, o estado do Rio é um exemplo, né, eles estão analisando a aprovação de um protocolo técnico para atribuir uma pontuação aos pacientes, definindo dessa forma quem tem mais chance de conseguir. Priscila, eu vou leito, né? Esse, né? Que é o pior. Quando você passa a mão na frente, você instabiliza a sua internet e aí a gente perde você. Então, sem brasileirismo, sem italianismo, deixamos as mãos quietinhas. Vamos lá. Pode terminar. Então, num cenário como esse, né? Onde a gente vê nesse pior cenário possível, como ficam os pacientes crônicos, né? Doutora Clarissa, como ficam os pacientes com câncer, doutor Fádulo, como ficam os diabéticos, e doutor Juan, como ficam outros potenciais doentes crônicos. Eu peço aí para o doutor Juan começar dando um macro, e aí doutora Clarissa e doutor Fádulo seguem, por favor. Quando o cenário se agrava, ou seja, quando o número de casos extrapola a capacidade do sistema de saúde de atender aos pacientes, as decisões passam a ser muito graves e muito radicais, né? Passa a ser um cenário de guerra, um cenário muito complicado. Acho que a maioria dos especialistas médicos são treinados para isso. Eu tenho conversado com muitos colegas que trabalham em países que foram gravemente atingidos e agora em estados e cidades gravemente atingidas aqui no país, aqui no Brasil, e eles têm tomado decisões difíceis, né? É claro que você também tem pacientes graves de outras especialidades, mas a gente precisa priorizar quem, na verdade, precisa mais da intervenção agudamente. Então, são protocolos de difícil prescrição, quando você envolve mais de uma especialidade, você não consegue colocar todo o conceito médico numa regra,
mas é claro que você vai priorizar as pessoas que têm mais chance de melhorar com um tratamento que tenha o maior efeito, né? E trabalhar com os recursos que você tem. Isso, muitas vezes, é muito difícil descrever esse protocolo para todas as especialidades, mas as pessoas, os médicos que estão aí à frente do tratamento dessas instituições vão, sem dúvida, ter que tomar decisões muito duras oxalá, baseadas nos conceitos éticos e nos conceitos técnicos e científicos para os quais eles foram preparados para tomar. Doutora Clarissa? Não, eu concordo. Eu acho que, assim, em algumas cidades, infelizmente, esse momento, né, já está chegando, já chegou. E, na verdade, um médico que trabalha numa linha de frente, né, mesmo dentro de oncologia, no SUS, muitas vezes nós somos obrigados a fazer, eh, tomar esse tipo de decisão. Então, assim, o que eu queria muito é falar para as pessoas, para os médicos que estão assistindo, né, esse webinar, é que nós precisamos ter uma rede de apoio muito grande. Acho que é importante falar isso, porque estar do outro lado, estar do nosso lado é muito difícil. Então, a gente precisa ter o cuidado, né, com o profissional de saúde para que ele não entre numa zona de esgotamento, por conta dessas decisões que o Juan já descreveu tão bem. Acho que agora é você, Fábio. Vamos lá. A pergunta é como Obrigada, fica... doutora. Doutor Fadlo? Pois não. Como ficam os pacientes diabéticos, né? Então, reiterando aquelas orientações, eu acho que tem que procurar, tem que se cuidar, e mais ainda, do que está sendo, do que antes você tinha o cuidado, procurar os serviços de saúde, procurar seu médico, procurar fazer seus exames periodicamente. Muitos estão não fazendo os exames, estão atrasando, não têm comparecido às clínicas, não têm feito seus controles. Isso é muito ruim. É a terceira onda, que vai ser a onda de mortalidade das doenças crônicas, né? Lembrando que as 370 mil mortes por ano aqui de doença cardiovascular, 50% a 60% dessas mortes são pessoas com diabetes. Então, não vai atrás só da glicemia. Você pode estar com a glicemia boa, mas se você tiver com dor no peito, se você tiver algum sintoma mais evidente que você não consegue interpretar, procure entrar em contato com o seu médico ou então vá fazer seu tratamento. Não adie, não é? Foi dito ao Dr. Juan que você está correndo mais risco na farmácia do que no supermercado do que se você for procurar se cuidar. E é muito importante a atenção agora, principalmente com relação não só ao controle do diabetes, mas ao controle das comorbidades cardiovasculares, né? Coronárias, algum sinal de acidente vascular, mesmo que seja transitório, é fundamental. A hipertensão é deixada de lado nessa situação. Quer dizer, vamos nos cuidar, sim, e isso é importante. Eu queria deixar essa mensagem para as pessoas com diabetes e para os clínicos também, né? Vamos intensificar o tratamento que está sendo negligenciado em detrimento da prioridade da pandemia do Covid-19. Tudo agora virou Covid-19 e não é assim. Vamos nos cuidar, pessoal. Já que a gente está no final, agradecer, então. Com isso, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos, né? Acho importante aí que quem tem paciente, quem tem familiares, amigos crônicos, então da importância das pessoas continuarem cuidando de sua saúde.
Com isso, eu só tenho que agradecer aos três, doutora Clarissa, doutor e doutor Juan, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pelos esclarecimentos. Em nome de todo o da Abramed, agradeço. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Espero que esse webinar tenha sido frutífero para todos. Cuidem-se e boa noite. Muito obrigado. Cuidem-se bem. Muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite, se cuidem.